Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração pra gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, né? Explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá? Ricardo Barbosa é COO da Zag, marido da minha amiga e CEO do Orb, Ana Martins, geek, amante de tecnologia e games. Ricardo é também expert em controlar e melhorar muitos processos ao mesmo tempo, desenvolver alternativas inovadoras e soluções arrojadas para problemas complexos. É referência em vendas e liderança, gosta de agregar, desenvolver e estimular suas equipes. Vamos falar então sobre liderança e produtividade, não é mesmo, Ricardo? Seja muito bem-vindo. É isso aí, obrigado pelo convite, sinto-me muito honrado vendo os participantes anteriores aí de ser chamado aqui, muito bom, obrigado. Isso aí. Ricardo, me conta, eu fiz uma pequena introdução sobre você, mas quem é Ricardo? Bom, o Ricardo, ele foi uma criança bem agitada, né? Nunca se encaixou muito nesse modelo tradicional de educação, né? Sempre fez a mãe chorar nas reuniões de pais. Nas reuniões de pais da minha irmã, minha mãe chorava de alegria e na minha de tristeza. Sempre fui muito desorganizado, sempre fui muito relaxado, né? Aquele típico adolescente que aquele quarto era uma montanha de bagunça e roupas. Esse sempre fui eu, né? Até o dia em que eu precisei morar sozinho, então eu fui fazer faculdade, minha família teve que mudar de cidade, eu comecei a morar sozinho. E aí eu descobri, né, que o papel higiênico não brota ali no banheiro. Eu descobri que as roupas precisam ser lavadas por alguém, não é mágica. Uhum. E eu comecei a fazer isso de uma forma, né, forçada, mas eu descobri também que, apesar de eu ser desorganizado, eu gostava de ter as coisas organizadas ao meu redor. E eu descobri, né, na faculdade e no meu trabalho, em que eu sempre consegui entregar muito mais resultados quando eu tinha as coisas mais organizadas. Eu comecei a fazer isso por obrigação, né, e eu comecei a pegar gosto por isso. Eu sempre, como você falou, eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, outro trabalhão que eu dei para os meus pais foi de ficar quebrando coisas que eu ficava desmontando para ver como funcionava. Então, eu já quebrei ferro de passar roupa, eu já quebrei aparelho de som, eu já quebrei TV, eu já quebrei muito brinquedo meu, porque eu sempre fui muito curioso em saber como que as coisas funcionavam. E aí eu esperava todo mundo sair de casa para ir lá escondido e desmontar, e depois não conseguia montar, enfim. E sempre gostei muito de games, eu até já trabalhei um pouco com isso. Gosto até hoje, né? E agora, depois de velho e depois de estar aí cuidando de empresa, isso e aquilo, eu ainda sempre tento tirar um tempinho para me divertir um pouco aí com os games, com os meus amigos aí de antigamente. Legal, obrigada. Muito bom conhecer aí a transformação de Ricardo, né? Viu, gente? É possível. É possível. Eu sou a prova disso. Vamos lá, Ricardo. Você é COO da Zag, mas explica pra gente, afinal de contas, o que é COO, né? O que significa isso? E na prática, o que você faz? Legal. Bom, eu não sou tão fã assim dessas siglas em inglês, né, e tal. Uhum. Mas traduzindo, o COO ele é o diretor, o executivo responsável pelas operações da empresa. Então, geralmente tá aí RH, marketing, e vários outros departamentos. E também essa é uma outra palavra que eu não gosto. Eu gosto de ter a equipe sempre unida, sem esse tipo de divisão, trabalhando aí por um mesmo objetivo, cada qual com suas skills. E o que eu faço no dia a dia? É o famoso PTO, pau para toda obra, né? Termo muito usado aí pela minha Exato. amada esposa, e eu também, né, tomo isso em prática todos os dias. Então, eu faço de tudo. Eu falo com clientes, né, eu participo de vendas, eu também ajudo no marketing, faço marketing,
A parte de suporte eu entro também quando precisa, reuniões com os outros sócios sobre rever o produto, fazer uma mudança do produto. Eu levo para lá toda essa perspectiva do cliente, aos olhos do cliente. Então, tudo relacionado ao Zag chegar nas pessoas e ao Zag ser muito bem recebido, bem usado, e as pessoas terem uma boa experiência com o Zag, né? Tudo isso eu estou envolvido hoje. Então é tudo isso que eu falei e acho que mais um pouco que eu não estou lembrando agora. Realmente é centralizar esses processos e fazerem eles fluírem de alguma forma, né? Tomar conta desses processos da empresa para que ela consiga existir. É isso? Exato, exato. E sempre colocando, né, todos essas áreas, né, todos esses modos de pensar para um mesmo objetivo, para um mesmo propósito. Ótimo, legal. Aproveitando a deixa, né? Conta pra gente o que a ZAG faz, então, só pra gente entender melhor esses processos. Legal. O ZAG é uma plataforma de gestão de despesas corporativas. Trazendo para um exemplo prático, é tudo relacionado à prestação de contas de gastos na empresa. Então, com certeza, alguém aí que está assistindo já passou pela situação de ter que fazer um relatório de despesa de viagem, guardar papelzinho para depois receber reembolso, esse tipo de coisa. Então, o Sim. ZAG é a plataforma que centraliza isso. Então, nós temos um aplicativo onde a pessoa, em menos de 10 segundos, lança essa despesa, tira a foto ali do comprovante ou da nota fiscal, escolhe ali o centro de custo, categoriza essa despesa, e isso vai para a central, onde as pessoas do financeiro e os gestores da empresa vão receber aquilo, vão analisar, vão aprovar, baseado aí nas políticas da empresa. Então, nós temos toda uma parte de inteligência artificial por trás, né, que detecta possíveis duplicidades ou até mesmo fraudes, erros, e a gente está aí ajudando startups e pequenas empresas a se organizarem financeiramente. Que maravilha. É bom que até a própria empresa ela faz processos, né, Ricardo? Então ela cuida de alguns processos de outras empresas. Exato, a gente inclusive, em alguns grandes clientes que a gente tem, a gente entra inclusive ajudando-os a olhar esse processo sob uma nova perspectiva. Então, o Zag ele não é só uma ferramenta em que você vai encaixar o seu processo nele, mas é uma nova maneira de lidar com as despesas da empresa. Então, a gente mostra que isso não precisa ser extremamente complexo, de que isso não precisa ser um processo moroso, longo e complicado, né, em que complica ainda mais a vida das pessoas. Pelo contrário, né? Nosso propósito no Zag é simplificar a vida das pessoas, né? Por isso que, inclusive, eu comentei que o meu propósito pessoal Isso. é descomplicar o mundo ao meu redor, tudo que está em volta de mim eu tento descomplicar, e o Zag ele também ele está aí para fazer isso, para descomplicar a vida das empresas. Pois é, eu adorei essa frase, a gente estava conversando antes, né? E ele falou sobre isso, sobre esse propósito de descomplicar a vida ao seu redor. Me conta como que você faz isso hoje, né? Como que você lida com todos esses processos, enfim. Sim. Eu trabalhei na Embraer, né, empresa aí brasileira de aeronáutica. Trabalhei por aproximadamente 5 anos lá. E lá eles vivem de uma forma assim muito intensa toda a metodologia Lean. Então é uma empresa gigante, a terceira maior indústria aeronáutica do mundo, e eles conseguem vivenciar o Lean no dia a dia. É algo que me impressiona até hoje. E uma das coisas que eu aprendi lá, uma metodologia, assim, uma ferramenta bem simples, mas que eu comecei a fazer ali dentro e levar para minha vida os 5 porquês. Então, quando eu quero encontrar a raiz de um problema, eu uso esses 5 porquês. Às vezes você vai usar só 2, 3, 4, mas a ideia é você tem um problema, você precisa encontrar a raiz daquele problema para você, né, resolver na raiz ou matar no ninho, que seja, para que esse problema não volte para você. Então você Uhum. pergunta 5 vezes o porquê. Então, por que que isso aconteceu? Por causa de tal coisa. Por quê? Por causa de tal coisa. Então você vai perguntando esses 5 porquês e você chega. E eu comecei a levar isso para minha casa.
Então eu tinha lá os problemas. Por quê? Porque eu anotava no papel, usava igual fazia na empresa. Uhum. E aí eu consegui, fazendo isso bastante, eu consegui ver que às vezes eu complicava demais algumas coisas que não precisavam ser complicadas. É, e eu, por um lado, via a raiz desses problemas de uma forma simples, né? Você perguntar 5 vezes o porquê é uma coisa muito simples, né? Não exige nada muito avançado, você não precisa ir lá no MIT e se formar por lá para você aprender isso, Sim. mas que traz uma leveza para o dia a dia que hoje em dia é essencial. Você consegue trazer um exemplo desses 5 porquês? Porque eu conheço, mas não sei se todo mundo conhece essa metodologia. É bem simples mesmo, muito legal. Mas conta pra gente qual que foi o último problema que você resolveu com esses 5 porquês aí. O último. Legal, legal. Vai ser legal. É uma coisa muito banal, muito banal. Mas eu percebi um tempo atrás que sempre eu faço café todos os dias, né? No mesmo horário, eu vou lá, faço meu café enquanto eu escuto as notícias. E eu percebi que por muitas vezes eu estava derrubando ali o açúcar na hora de colocar. Eu derrubava açúcar, derrubava açúcar, derrubava açúcar, derrubava açúcar. Falei, caramba, cara, o que está acontecendo? Eu tô com algum problema na minha mão ou tem alguma coisa errada aqui. Por que eu tô derrubando esse açúcar? Ah, porque eu na hora de colocar, eu trago ele do lado desse lugar aqui para cá, e aí com a minha mão eu faço um movimento aqui, eu sempre bato no cabo do pote lá, Uhum. da panelinha. E aí eu fui, não, mas por que que eu faço isso? Ah, porque eu tenho que tirar de um lugar e ir para o outro. Eu falei, não, mas peraí, eu tô fazendo um movimento de zigue e zague, e nesse momento de fazer o zague eu tô batendo. E se eu virar a panela desse lado e eu não fazer mais esse movimento de ida e volta, fazer só um movimento? Isso Aham. parece besta, Aham. mas eu fui perguntando ali o porquê, por que que isso está acontecendo? E aí por puro hábito, eu tinha uma maneira de manusear as ferramentas ali que estava fazendo com que eu trombasse ali e derrubasse. E eu mudei isso e me forcei, porque vai sempre no automático, você faz as Aham. mesmas coisas, é um hábito. E aí eu mudei a posição da panela, mudei o lugar onde eu sempre colocava o açúcar e eu acabei não derrubando mais. Então, Muito bem, olha só, um é um exemplo bem grande prático. produtividade na cozinha, meus amigos. Vamos colocar os porquês aí para rodar. Muito É bom, claro que adorei. você consegue aplicar isso em coisas muito mais Claro. complexas do trabalho, financeiro, decisões estratégicas, mas foi legal esse daí porque eu trouxe algo mais palpável para qualquer tipo de pessoa, né? Perfeito. Agora eu quero te provocar uma coisa que eu lembro que há muito tempo a gente conversou e você me falou que você começou a trabalhar muito cedo e teve que aprender a se posicionar, né, nas empresas, assim, e tudo, e essa relação sobre posicionamento e comportamento. Como que você acha que é isso? Isso mudou, né? Hoje você... O que que você aprendeu, né, desses traumas, não sei, né, dessa inserção no mercado de trabalho muito novo e de ter que se posicionar. E para hoje, como que está o Ricardo em relação a esse posicionamento e comportamento no ambiente corporativo? Legal. Bom, eu comecei trabalhando como estagiário no PAT. Eu não sei como é chamado isso aqui em Minas Gerais, né? Eu sou paulista, quem ainda não percebeu, nasci no interior de São Paulo, e eu fui estagiário na prefeitura de Matão, uma cidadezinha lá, e lá tem um posto de atendimento ao trabalhador, onde as pessoas levam currículos e as empresas divulgam as vagas lá. Comecei como estagiário lá, e eu nunca tinha sido preparado para lidar principalmente com inteligência emocional. Então já vai um spoiler aí das dificuldades que eu tive na minha vida, a maioria foi relacionado a gerenciar a inteligência emocional, né? Eu sou uma pessoa de uma personalidade forte, né? Sempre fui muito teimoso, então quando a gente é mais imaturo, isso é cada vez mais um problema. Depois que a gente amadurece, claro, a gente vai aprendendo. Bom,
E aí eu fui aprendendo lá, fui aprendendo depois num supermercado que eu trabalhei, depois no escritório de contabilidade. E aí dali eu fui para a Embraer, que é uma grande empresa. E ali eu tive o maior choque, principalmente porque ali eu tive a oportunidade de pegar um cargo, não um cargo, mas uma função. Ali eu comecei como assistente administrativo, lógico, eu era muito novo. Mas a minha função ali era tomada por pessoas bem mais velhas, bem mais experientes, Uhum. né? Então, só para trazer um contexto, eu administrava os reparos dos componentes das aeronaves ali. Então, nem todos os componentes eles eram reparados ali dentro da oficina da Embraer, então tinha que levar para fora. E aí, toda essa parte de encontrar um fornecedor, ver se ele era homologado pela ANAC ou por alguma outra instituição, para ver, cotar preço, fazer contrato, outro tipo de coisa eu administrava. Isso era predominante pessoas mais velhas. E aí eu cheguei lá novinho, não sabendo de nada, e o meu gestor, o Samuel, é um cara incrível, eu admiro ele demais, demais, demais. Ele me ensinou muito sobre isso. Ele foi ali tendo paciência, me mostrando, mas eu vi que eu não era respeitado. Eu era muito novo, e as pessoas esperavam uma pessoa bem mais velha. Tanto que quando eu encontrava essas pessoas, né, ali no presencial, no físico, eles assustavam, né? Você que é Ricardo? Não, você é estagiário dele. Eu falei, não, eu que sou o Ricardo. Mas ali foi muito muito no tato, né? Você aprende muita coisa, então a Embraer me deu vários cursos, eu fiz vários cursos ali, mas querendo ou não, você acaba mesmo aprendendo na prática, e batendo na cabeça ali. E como é que foi isso? Eu aprendi em algumas situações que o respeito você ganhava no grito. E aí a gente vê, sabe, vários seriados, vários filmes, aonde as pessoas gritam de formas diferentes, mas você sempre Sim. tem que ser ali um pitbull, né? Para você ser respeitado, você tem que chegar ali como pitbull. E eu fui tomando essa posição, isso foi crescendo até o momento que isso começou a me dar problemas, a me gerar problemas. Eu saí da Embraer, vim para a Líder Aviação, aqui de Belo Horizonte, e eu continuei ali com essa postura, né? Essas empresas essas empresas maiores, né, mais tradicionais, elas querendo ou não acabam, eu não digo pedindo, mas acabam te levando para esse caminho. Estimulando, né? Exato. Só que para quem ainda não tem uma inteligência emocional muito bem formada, né, você acaba confundindo as coisas e trazendo muito conflito para a mesa de negociação, sabe? Trazendo muita carga negativa para algo que deveria ser mais simples. Então, meu maior desafio em toda essa jornada foi entender que a maior parte dos problemas que eu tinha eram derivados dessa falta de inteligência emocional, né? E não saber lidar com pessoas. E essa questão de não saber lidar com pessoas e de inteligência emocional me leva para a empresa seguinte. Quando eu saí da Líder Aviação, fui trabalhar na Solids, essa startup daqui de BH, onde ali eu aprendi, né, sobre gestão de pessoas, o que é perfil comportamental, quais são as diferenças, como eu posso lidar com as pessoas. E ali eu fui entendendo, fui até fazendo uma retrospectiva. Puxa, por isso que tal situação aconteceu. Ah, por isso que tal pessoa falou isso aí para mim. Por quê? Porque eu não sabia, eu estava aprendendo a ser aquele tratorzão, mas Uhum. que, na verdade, alguns momentos aquilo não me trazia benefícios. Até entregava resultados, mas não tinha uma relação duradoura, não tinha algo mais saudável, sabe? Obrigada por compartilhar a sua história. Eu acho assim, eu quis trazer isso porque eu lembro que foi algo que me marcou e porque eu acho bonito também, né, esse processo assim e é, esse amadurecimento que você teve, assim, e eu tenho certeza que isso te proporciona hoje estar em uma liderança numa posição muito mais confortável, porque você passou por esses altos e baixos ali, e você também é uma pessoa que estuda muito sobre isso e tudo, então tá buscando com esse seu objetivo de resolver, né, os problemas e descomplicar a vida das pessoas, com certeza isso influencia. Então, me conta aí como que é liderar equipes para você, qual que é o segredo disso, na sua opinião, para a gente fechar esse bloco. Legal.
Bom, ali nessa reviravolta que eu fiz aí na minha vida, até uma das pessoas responsáveis por isso foi a Ana, minha esposa, né? Uma mulher brilhante que ela foi primeiro que eu, né? Conhecer esse mundo de startups. E aí ela falou: olha, todo esse problema, tudo que você reclama sobre essas grandes empresas, você vai resolver indo para uma startup. E eu, como muitas pessoas que não conhecem, né, tive aquele preconceito. Falei, não, peraí, startup, é aquele bando de menino de bermuda que fica fingindo que está trabalhando, mas fica jogando videogame? Peraí, né? Uhum. E aí ela falou, não, você tá maluco, não é bem assim. E, enfim, abri minha cabeça, me permiti conhecer esse mundo, e na Solids eu comecei a aprender muita teoria sobre gestão de pessoas e comecei a ver algumas coisas ali na prática, sabe? É, e a gente sempre escuta muitas palestras, muitos grandes líderes falando da mesma coisa, né? As pessoas vêm em primeiro lugar, né? A gente sempre está vendo algum vídeo, alguma frase, alguma coisa do Simon Sinek, por exemplo, que pô, é um cara fantástico e hoje eu consigo vivenciar muita coisa que ele falou, mas antes ficava algo muito intangível para mim. E quando foi me dada a oportunidade, né, de estar no ZAG e liderar a equipe, eu pude sentir na pele isso, né? Todos os ônus e bônus de você ser um líder, o que realmente significa ser um líder, essa diferença todo mundo fala, né? As figurinhas, ser chefe é isso, ser líder é aquilo, você vai sentindo na Sim. pele. E tem um bônus ainda para a gente aqui no ZAG, que é o ZAG, há pouco mais de 3 anos atrás, ele já nasceu 100% remoto. Então, antes da pandemia, antes de tudo, o Exatamente. ZAG sempre foi 100% remoto. E isso, hoje, todo mundo consegue entender que isso tem alguns desafios. É claro, tem bônus maravilhosos de você trabalhar 100% remoto, Uhum. mas também tem alguns desafios. Você liderar as pessoas, você liderar uma equipe que não está ali fisicamente, algo que eu sempre tive mais facilidade, lidar com pessoas no físico, eu tive que aprender no virtual. É, mas, resumindo, trazendo aqui para a prática, o que é liderar pessoas para mim? É, eu aprender a usar a empatia junto com os objetivos que eu preciso alcançar. E me desprender de mim mesmo. Né? O que significa isso? Se uma pessoa está ali comigo, alguém do time, ela foi contratada, ela está sendo paga para cuidar daquilo, deixa ela cuidar. Às vezes pode dar errado, né? Às vezes eu tenho todo um processo desenhadinho perfeito na minha cabeça. Essa pessoa tem que fazer isso para acontecer aquilo. Às vezes a pessoa ela vê uma outra perspectiva. Então, é a tão sonhada deu branco a palavra. Quando Autonomia? autonomia, obrigado. É a tão sonhada autonomia. Então, uma coisa que eu aprendi e que é difícil às vezes para um líder é dar autonomia de verdade para a pessoa. Confiar na pessoa. Você está pagando, você está literalmente dando dinheiro para ela fazer aquilo. Então, você precisa confiar. E eu sempre, quando eu tenho algum problema em entregar algo para alguém da equipe, eu lembro daquela frase do Steve Jobs, né, onde ele fala que se você você precisa contratar pessoas inteligentes para elas te dizerem o que você fazer, não o contrário. Então não sou eu, líder, que preciso falar as coisas para as pessoas fazerem. É o contrário. Elas é que têm que me dizer o que precisa ser feito. Então, Perfeito. é isso que eu sempre vivo. Entrega, confia, deixa a pessoa fazer. E vai dar resultado. E se não der, volta e aprende. E é uma lição para ela, é uma lição para mim como líder. Muito bom, que legal escutar isso. Obrigada. Vamos agora para o segundo bloco sobre produtividade, para entender aí como o Ricardo Barbosa lida com todos esses processos. O que é produtividade para você, Ricardo? Me conta aí. Tá. Bom, cada dia que passa, para mim, produtividade não é você fazer muita coisa em pouco tempo, né? A minha antiga visão de produtividade era isso. Uhum. Mas, na verdade, produtividade é você causar um impacto maior, né? Com um menor tempo ou menor esforço, ou os dois.
Mas por quê? Porque você se programou antes. Então, é aquela velha história de afiar o machado. Não adianta você Então, pegar uma pedra e sair batendo igual um louco na árvore, ela não vai cair. Você tem que trabalhar ali no machado, afiar e saber cortar. Então, algo do meu perfil comportamental, que nunca foi natural em mim, é ficar planejando muitas coisas. Eu sempre fui mais explosivo, né? Eu sempre fui a pessoa mais executora. Não precisa fazer, vamos, blá, 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 e sai fazendo. Mas a gente vai amadurecendo, a gente vê que eu às vezes fazia, voltava, refazia, voltava, refazia, voltava, refazia. E eu comecei a olhar para isso e falei assim, nossa, eu poderia estar fazendo muito mais. E aí um exercício que eu tenho, que eu sempre faço peraí, lista tudo que eu faço, quanto tempo eu gasto em cada uma dessas coisas e ver o que está produzindo, o que não está. Né? Junto disso, eu olho para aquela matriz de você priorizar as coisas. Eu esqueci o nome dessa matriz, você com certeza deve saber o nome. Eisenhower? Isso, né? Matriz de Eisenhower. Urgente, Isso, urgente isso. e importante. Urgente e importante, exato. Então eu vou usando, primeiro listando tudo que eu preciso fazer, vejo quanto tempo eu gasto naquilo e quanto resultado aquilo me entrega, e aí eu vou priorizando usando a matriz. No começo, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fazia no papel, é chato, principalmente para pessoas com o meu perfil, né? Pessoas mais comunicadoras ou mais executoras, isso é uma tortura. Você ter um monte de coisa para fazer e você sair primeiro escrevendo e planejando o que você vai fazer, que horas você vai fazer, isso é uma tortura. Mas eu confiei. Então, pessoas muito mais experientes que eu me disseram que se elas pudessem voltar no tempo e fazer diferente, elas fariam dessa forma, porque elas começaram a entregar muito mais resultado. Então, eu comecei a testar, foi chato no começo, mas chega uma hora em que você consegue já fazer isso de uma forma mentalizada. Então, aí eu uso hoje uma ferramenta até muito boa chamada ClickUp, onde eu vou listando ali todas as atividades, já vou colocando a prioridade ali na hora, a data que eu preciso entregar aquilo, e aí eu vou me organizando ali. Acho que é isso. Eu respondo a sua pergunta. Sim, com certeza. Na verdade, você respondeu quase todas que eu já tinha, porque deu para eu entender que a sua dificuldade tem a ver muito com essa questão de ir para a ação de uma vez, né? Então, e não pensar muito. Então, essa era uma das minhas perguntas. Adorei saber que você usa a matriz e tenha um aplicativo relacionado a isso. Não conheci esse ClickUp, depois vou dar uma olhadinha, anotei aqui. E só para as pessoas entenderem, vou falar um pouco rapidinho aqui sobre a matriz de Eisenhower, né, pessoal? Ela é uma matriz com 4 quadrantes, né? Onde a gente tem urgente, importante, urgente, não importante, importante, não urgente, é isso? E não importante, não urgente. Então, assim, o que não for, né, nenhum dos dois, nem urgente, nem importante, você vai delegar. O que for importante e urgente, você vai fazer na hora. O que for importante e não urgente, você vai planejar para não deixar que chegue isso, né, a virar urgente. Então, o ideal é que a gente consiga ter um melhor controle das nossas coisas para a gente ter cada vez menos coisas urgentes. Obviamente, os imprevistos acontecem, né? Mas se a gente trabalha direitinho aí com o nosso planejamento, com a gestão da equipe, com delegar tarefas e tudo, a gente consegue cada vez mais trabalhar com as coisas importantes antes que elas viram urgentes. Então, essa é uma metodologia, muitas pessoas gostam, de fato. Eu, particularmente, não faço isso, mas eu sinto que eu tenho muito isso interno, né, internalizado para mim, assim, no meu raciocínio. Então, eu até criei uma outra metodologia aí, mas acho muito interessante esse raciocínio, acho que super válido também a gente pensar a respeito. Bom, Ricardo, além desse hackzinho aí, você tem outros hacks de produtividade no seu dia a dia? Bom, quando eu sinto que eu estou começando a ficar um pouco mais cansado, as coisas não estão fluindo, eu tenho aprendido a respeitar mais a mim mesmo, sabe? Sim. Então, a gente cresce, né? Toda pessoa cresce com aquela visão
um super profissional, cara, workaholic, saio fazendo sem parar o dia inteiro, a noite inteira, final de semana, sem parar, e não é verdade. Isso não é verdade. E a pandemia, ela veio para catalisar essa visão para todo mundo, mostrar essa visão mais rápida e fácil para todo mundo. Escancarou, Então, né? Escancarou. escancarou. E hoje, eu tenho me respeitado muito mais. Então, quando eu vejo que eu estou demorando mais para pensar alguma coisa, eu paro, tomo uma água, lavo um rosto. Não precisa fazer pausas longas. Às vezes, eu literalmente levanto, vou para o banheiro, dou uma lavada no rosto, né? Molho um pouco assim cabeça, tal, o pescoço. Faço muito exercício de respiração, uma coisa também que eu achava coisa meio mística, não é, isso literalmente ajuda o nosso cérebro. De Então, fato. fazer exercício de respiração, respirar fundo e tal, coisa de 1, 2 minutos, eu já dou uma renovada, volto, sento aqui e continuo. Às vezes tomo um café, vou beber uma água, tenho uma pausa um pouco maior, né? Às vezes você está muito, o que será que fulano falou? O que será? Você começa a se distrair. Quer saber? Pega logo de uma vez o seu Instagram, abre e vê o que você quer. Faz a sua pausa ali, 5 minutos, pronto. Sossego, faixa agora e volto a trabalhar. Eu tô falando isso para mim, eu falo isso para mim mesmo. Então, às vezes eu tô, e agora? O que será que aconteceu? Não, peraí, tô distraindo com isso? Deixa eu lá ver então rápido e volto aqui. É claro que isso é difícil. Isso é difícil falar num contexto em que você fala muito sobre alta performance e alta produtividade, mas para mim isso tem dado certo porque eu via que às vezes eu ficava ali dando murro em ponta de faca, sabe, minha mente já estava cansada, mas eu ficava ali insistindo, eu só perdia tempo e baixava a qualidade do meu trabalho. Procrastinando, né? Então, não, na verdade eu estava ali tentando fazer, como eu estava muito cansado, a coisa não ia, então, Mas isso deixa para eu dar mim uma é uma respirada. procrastinação. Quando a gente está tentando Legal. e a gente não consegue, esse para mim é uma das piores. Por quê? Porque, na verdade, o problema da procrastinação é que você não está fazendo nenhum nem outro. Então, para mim, é Exato. quando você não está conseguindo trabalhar, né? E você está perdendo o seu tempo ali. Procrastinação para mim é isso. Porque você não está nem descansando e nem trabalhando. Então, é perfeito isso que você falou no sentido de, cara, eu tô cansado, ou então tô querendo dar uma olhadinha ali, vai, tira um intervalo para você se recuperar e depois você voltar com energia, porque produtividade é Sim, gestão da nossa energia, né? Se eu tô com sim, energia baixa, eu não tô conseguindo focar e tudo, e eu fico insistindo, na verdade eu tô perdendo tempo, porque aquilo não tá sendo produtivo. Né? Então é muito legal sim. que, né, a gente comece a falar mais sobre isso, que as pessoas comecem a entender e aí começar a trazer mais essa importância de que não somos máquinas, precisamos dos nossos intervalos, precisamos aí de renovar nossa energia, até o celular não precisa, né, recarregar a bateria, É então verdade. precisamos também. E é isso aí. Bom, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa sobre produtividade? Eu ia falar uma outra coisa que Oh, impactou ótimo. muito a minha vida. Eu confiava muito na minha memória. Eu tenho uma memória boa. Eu confiava muito na minha Muito bom. memória. E eu levei sérios tombos por conta da minha memória falhar. E assim, essa carga de informações que a gente tem hoje em dia, e eu aprendi isso há coisa de 5 anos atrás, que pode parecer pouco, mas a gente não tinha toda essa carga de informações e etc., igual a gente tem hoje. Então, uma coisa que eu aprendi, por mais espetacular, mirabolante, estudo de caso da NASA que a sua memória seja, surgiu uma tarefa, anota. Isso aqui que todo mundo tem, o celular, você abre, pode ser qualquer coisa, nem que seja uma conversa no WhatsApp com você mesmo, né? Ou no Telegram, ou no. Tem, sim, tem centenas e milhares de aplicativos para fazer isso. Anota em algum lugar, porque em algum momento você vai esquecer uma tarefa importante e isso vai te trazer problema. Então, em relação à produtividade, é uma coisa também que muito prática e que às vezes esse é o maior problema das pessoas, é isso, anota. Surgiu uma coisa, anota em algum lugar e Exatamente. cria o hábito de olhar sempre para aquele lugar. Aí eu acho que Perfeito.
Tem que saber, né? A captura, ela tem que existir. Eu sou super desse ideal também. A cabeça foi feita para pensar. Hoje em dia, não adianta você ficar confiando na sua memória, você vai esquecer, porque tem 1 milhão de coisas acontecendo o tempo inteiro, notificações chegando, né? Então, sai muito do nosso controle, porque toda hora a gente está recebendo o externo. Então, a gente precisa deixar a nossa mente mais preparada para pensar e capturando as ideias, as informações, as tarefas em um lugar e que seja um lugar, né, Ricardo? E não, eu coloco ali no celular, no WhatsApp, depois no e-mail, Não. depois, sei lá, tô mandando mensagem para outra pessoa para me lembrar, e aí eu coloco em outra ferramenta, eu escrevo no meu caderno e aí vira uma zona, né? Então não é simplesmente capturar em qualquer lugar, mas escolher um lugar para isso. Exatamente. Muito bom. Que bom saber que você faz tudo isso. Ótimas dicas, viu, pessoal? Temos aqui várias dicas de produtividade com o Ricardo Barbosa. E agora vamos então, Ricardo, para o nosso último bloco. Bate-bola com Marília Sincera. Está preparado? Ai. Tomara que sim. Vamos lá, Ricardo. Eu estou repetindo algumas perguntinhas, mas eu gosto muito delas, eu gosto de conhecer as pessoas a partir delas. Me conta, o que te move? Amor, Quem te inspira? minha esposa. Pontos fracos. Pontos fracos. Emoções. Um sonho. Filhos. Uma conquista. O Zag. Aí, a próxima seria uma empresa. O Zag. Um empreendedor. Ou empreendedora. Sim. Rubem Andrade. Meu sócio me inspira bastante. Massa. Um game. Rainbow Six Siege. É um jogo de tiro. Boa. Um objetivo para 2020. Rapaz, ver mais sorriso nas pessoas. Esse ano tá muito triste. Verdade. Um livro. Ele tava aqui. Estou com sorte, que conta a história do Google. Nossa. Uma frase. Uma frase. É essa que eu gosto muito do Steve Jobs. Eu fui falar e me deu branco. Eu posso colar? Não faz sentido contratar pessoas inteligentes para depois dizer a elas o que fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. Eu acho essa frase dele fantástica. Muito bom. Dá um direcionamento bem legal, né? Sim. Muito bom, Ricardo. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. A minha última perguntinha para você é: quem você gostaria de escutar batendo esse papo sincero por aqui? Sem querer puxar a sardinha, mas... É marmelada. Não é. Assim, é porque eu casei com a pessoa que eu admiro muito, a Ana Martins do Orbe Conecta. É uma pessoa que me inspira muito mesmo, que me trouxe para esse mundo. Ela, todos os dias eu vejo ela matando os leões dela e eu fico super inspirado. Ela é fantástica. Eu sou doido por ela e eu acho que todos vocês deveriam conhecê-la mais. Adorei. Eu também adoro essa indicação, né? Na verdade, Ana Martins me indicou você, né? Porque eu tinha convidado ela também, e, enfim, vocês merecem conhecê-la. E agradeço pelo tempo de vocês, pela parceria, amizade, enfim, e desejo sorte aí aos projetos de vocês. Vamos juntos, né? E obrigada, até a próxima, Ricardo. Obrigado, Marília. Foi um prazer conversar com você, um prazer estar aqui. E vamos continuar todo mundo acompanhando a Marília e a organização Sincera. E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, @organização sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!